Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas nos anexos IV desta lei complementar, os estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1%, poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional nos respectivos territórios, para empresas com receita bruta anual de até R$1.800.000, R$1.800.000. Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Primeiro, a participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levando em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que o substitua. Segundo, a opção prevista no caput produzirá efeito somente para o ano calendário subsequente, salvo deliberação do CGSN. Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Terceiro, o disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal. Quarto, para os estados que não tenham adotado sublimite na forma do caput e para aqueles cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja superior a 1%, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS, observar-se-á obrigatoriamente o sublimite no valor de R$3.600.000, R$3.600.000. Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Art. 20. A opção feita na forma do artigo 19 desta Lei Complementar pelos Estados importará a adoção do mesmo limite de receita bruta anual para efeito de recolhimento na forma do ISS dos municípios nele localizados, bem como para o do ISS devido no Distrito Federal. Primeiro, a empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se referem o caput e o quarto do artigo 19 estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, a partir do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus estabelecimentos localizados na unidade da federação que os houver adotado, ressalvado o disposto nos 11 e 13 do artigo 3º. Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Primeiro, os efeitos do impedimento previsto no primeiro ocorrerão no ano calendário subsequente se o excesso verificado não for superior a 20%, dos limites referidos. Segundo o disposto no primeiro deste artigo, não se aplica na hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal adotarem, compulsoriamente ou por opção, a aplicação de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no ano calendário em que ocorreu o excesso da receita bruta. Terceiro, na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste artigo e no artigo 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacional, redução da alíquota efetiva desses impostos, apurada de acordo com os anexos IV desta Lei Complementar, conforme o caso. Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Quarto, o Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no artigo 19 desta Lei Complementar. Seção 4ª. Do recolhimento dos tributos devidos. Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão ser pagos. E, por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor. Segunda, revogado. Terceira, enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente àquele a que se referir. Quarta, em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Primeiro, na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por intermédio da matriz. Segundo, poderá ser adotado o sistema simplificado de arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento do Estado, Distrito Federal ou município ao Comitê Gestor,
Terceiro, o valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda. Quarto, a retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no artigo 3º da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e deverá observar as seguintes normas. A alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá à alíquota efetiva de ISS a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação, redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Segunda, na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividades da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota efetiva de 2%, redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Terceira, na hipótese do inciso 2º deste parágrafo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subsequente ao do início de atividade em guia própria do município. Quarta, na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere o caput deste parágrafo. V. Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam os incisos I e segunda deste parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota efetiva de 5%, redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Sexta, não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do município. Sétima, o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional. 4. Na hipótese de que tratam os incisos I e segunda do 4º, a falsidade na prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária. 5º, CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido. 6º, o valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1%, relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. 7º, os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35. 8º. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. 9º, é vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional. 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para com as fazendas públicas, salvo por ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional. 11. No Simples Nacional, é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo. 12.
Na restituição e compensação no Simples Nacional serão observados os prazos de decadência e prescrição previstos na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. 13. É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples Nacional. 14. Aplica-se aos processos de restituição e de compensação o rito estabelecido pelo CGSN. 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto no 3º deste artigo e no artigo 35 e ressalvado o disposto no 19 deste artigo. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 16. Os débitos de que trata o 15 poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%, relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 18. Será admitido o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma regulamentada pelo CGSN. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal ou de município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em dívida ativa da União, poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 20. O pedido de parcelamento deferido importa a confissão irretratável do débito e configura confissão extrajudicial. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício previstas na legislação federal, conforme regulamentação do CGSN. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 22. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização dos débitos parcelados será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da dívida consolidada. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 23. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, até deliberação do CGSN, a falta de pagamento. Vide Lei Complementar nº 155, de 2016. E, de 3 parcelas, consecutivas ou não, ou. Segunda, de uma parcela, estando pagas todas as demais. 25. O documento previsto no inciso I do caput deste artigo deverá conter a partilha discriminada de cada um dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, bem como os valores destinados a cada ente federado. Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Artigo 21-A. A inscrição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM,
somente ocorrerá mediante notificação prévia com prazo para contestação. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. Artigo 21b. Os Estados e o Distrito Federal deverão observar, em relação ao ICMS, o prazo mínimo de 60 dias, contado a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação tributária, para estabelecer a data de vencimento do imposto devido por substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa, monofásica, e por antecipação tributária com ou sem encerramento de tributação, nas hipóteses em que a responsabilidade recair sobre operações ou prestações subsequentes, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. Seção V. Do repasse do produto da arrecadação. Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, para o município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS. Segunda, Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS. Terceira, Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à contribuição para a manutenção da Seguridade Social. Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso 2º do caput deste artigo, esse será efetuado nos prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que se refere a linha G do inciso 12 do 2º do artigo 155 da Constituição Federal. Seção 6ª. Dos créditos. Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Primeiro, as pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições. Segundo, a alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o primeiro deste artigo deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS previsto nos anexos I ou segunda desta lei complementar para a faixa de receita bruta que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação. Terceiro, na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o primeiro deste artigo corresponderá ao percentual de ICMS referente à menor alíquota prevista nos anexos I ou segunda desta lei complementar. Quarto, não se aplica o disposto nos primeiro a terceiro deste artigo quando a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais. Segunda, a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informará a alíquota de que trata o segundo deste artigo no documento fiscal. Terceira, houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês da operação. Quarta, o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota determinada na forma do caput e dos primeiro e segundo do artigo 18 desta lei complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês. Quinto, mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido às pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da procedência dessas mercadorias. Sexto, o Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo. Art. 24.
As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. Primeiro, não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar. Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Segundo, vetado. Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Seção 7ª. Das obrigações fiscais acessórias. Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no 15A do artigo 18. Primeiro, a declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas. Segundo, a situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Terceiro, para efeito do disposto no segundo deste artigo, considera-se em situação de inatividade a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano calendário. Quarto, a declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido no artigo 18A desta Lei Complementar, conterá, para efeito do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, tão somente as informações relativas à receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de declarações adicionais em decorrência da referida Lei Complementar. Quinto, a declaração de que trata o caput, a partir das informações relativas ao ano calendário de 2012, poderá ser prestada por meio da declaração de que trata o 15A do artigo 18 desta Lei Complementar, na periodicidade e prazos definidos pelo CGSN. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor. Segunda, manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o artigo 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Primeiro, o MEI fará a comprovação da receita bruta mediante a apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido comitê. Segundo, as demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e segunda do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. Terceiro, a exigência de declaração única a que se refere o caput do artigo 25 desta Lei Complementar não desobriga a prestação de informações relativas a terceiros. Quarto, é vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do portal do Simples Nacional, bem como o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 4. A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver
incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. E autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade, incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. Segunda, disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 4.O.B. A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico aplicar-se-á somente na hipótese de substituição da entrega em meio convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabelecida pelo CGSN. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 4.O.C. Até a implantação de Sistema Nacional Uniforme estabelecido pelo CGSN com compartilhamento de informações com os entes federados, permanece válida norma publicada por ente federado até o primeiro trimestre de 2014 que tenha veiculado exigência vigente de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. Quinto, as microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que deva conter os dados referentes aos serviços prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser o Comitê Gestor. Sexto, na hipótese do primeiro deste artigo. E deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos. Segunda, será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ficando dispensado desta emissão para o consumidor final. Sétimo, cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações principais e acessórias por parte da microempresa, inclusive o MEI, ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, inclusive para o recolhimento do FGTS. Oitavo. O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal do Simples Nacional, de documento fiscal eletrônico de venda ou de prestação de serviço para o MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. Nono, desenvolvimento e a manutenção das soluções de tecnologia, capacitação e orientação aos usuários relativas ao disposto no oitavo, bem como as demais relativas ao Simples Nacional, poderão ser apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 10. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 11. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às administrações tributárias. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 12. As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na forma prevista nas alíneas A, G e H do inciso 13 do 1º do artigo 13 serão fornecidas por meio de aplicativo único. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. 13.
fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização de documentos fiscais eletrônicos estabelecidos pelo CONFAS nas operações e prestações relativas ao ICMS efetuadas por microempresas e empresas de pequeno porte nas hipóteses previstas nas alíneas A, G e H do inciso 13 do 1º do artigo 13. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. 14. Os aplicativos necessários ao cumprimento do disposto nos 12 e 13 deste artigo serão disponibilizados, de forma gratuita, no portal do Simples Nacional. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor. Seção 8ª. Da exclusão do Simples Nacional. Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor. Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando e, verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória. Segunda, for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública. Terceira, for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade. Quarta, a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas. V. Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta lei complementar. Sexta, a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. Sétima, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Oitava, houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Nona, for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20%, o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. X. For constatado que durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80%, dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. X. Houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do artigo 26. 12. Omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. Primeiro, nas hipóteses previstas nos incisos 2 a 12 do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta lei complementar pelos próximos 3 anos calendários seguintes. Segundo, o prazo de que trata o primeiro deste artigo será elevado para 10 anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta lei complementar. Terceiro, a exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. Quarto, revogado. Quinto, a competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no artigo 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no artigo 39, ambos desta lei complementar. Sexto, nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão de. Segunda, poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN. Sétimo, revogado. Oitavo, a notificação de que trata o sexto aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Nono, considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, X e 12 do caput. E, a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento, ou. Segunda, a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo. Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á. E, por opção. Segunda, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta lei complementar, VOL. Terceira, obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano calendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o segundo do artigo 3º. Quarta, obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso 2º do caput do artigo 3º, quando não estiver no ano calendário de início de atividade. Primeiro, a exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal. E, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro. Segunda, na hipótese do inciso 2º do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação. Terceira, na hipótese do inciso 3º do caput. Até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de 20%, o limite proporcional de que trata o 10 do artigo 3º, vol. D. Até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao de início de atividades, caso o excesso seja inferior a 20%, do respectivo limite. Quarta, na hipótese do inciso 4º do caput. Até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%, do limite de receita bruta previsto no inciso 2º do caput do artigo 3º, vol. D. Até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20%, o limite de receita bruta previsto no inciso 2º do caput do artigo 3º. Segundo, a comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor. Terceiro, a alteração de dados no CNPJ, informada pela MIOEPP à Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses. E, alteração de natureza jurídica para sociedade anônima, sociedade empresária em comandita por ações, sociedade em conta de participação ou estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira. Segunda, inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional. Terceira, inclusão de sócio pessoa jurídica. Quarta, inclusão de sócio domiciliado no exterior. V. Cisão parcial, ou. Sexta, extinção da empresa. Seção X. Da omissão de receita. Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
Primeiro, é permitida a prestação de assistência mútua e a permuta de informações entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, relativas às microempresas e às empresas de pequeno porte, para fins de planejamento ou de execução de procedimentos fiscais ou preparatórios. Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Segundo, vetado. Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Terceiro, sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimento de notificação prévia visando autorregularização, na forma e nos prazos a serem regulamentados pelo CGSN, que não constituirá início de procedimento fiscal. Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Quarto, vetado. Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016, produção de efeito. Seção X. Dos acréscimos legais. Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no primeiro do artigo 30 desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10%, do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200, insuscetível de redução. Artigo 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento do microempreendedor individual da sistemática de recolhimento prevista no artigo 18-A desta Lei Complementar nos prazos determinados em seu 7º sujeitará o microempreendedor individual a multa no valor de R$ 50, insusceptível de redução. Art. 37. A imposição das multas de que trata esta lei complementar não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação à declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica. Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a declaração simplificada da pessoa jurídica a que se refere o artigo 25 desta lei complementar, no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo comitê gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas. I. De 2%, ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração simplificada da pessoa jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no 3º deste artigo. Segunda, de R$ 100, para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Primeiro, para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. Segundo observado o disposto no 3º deste artigo, as multas serão reduzidas. E, à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Segunda, a 75%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Terceiro, a multa mínima a ser aplicada será de R$ 200. Quarto, considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo comitê gestor.
Quinto, na hipótese do quarto deste artigo, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 dias, contados da ciência da intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos 1º a 3º deste artigo. Sexto, a multa mínima de que trata o 3º deste artigo a ser aplicada ao microempreendedor individual na vigência da opção de que trata o artigo 18, desta lei complementar será de R$ 50. Artigo 38-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema eletrônico de cálculo de que trata o 15 do artigo 18, no prazo previsto no 15-A do mesmo artigo, ou que as prestar com incorreções ou omissões, será intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada mês de referência. I, de 2%, ao mês calendário ou fração, a partir do 1º dia do 4º mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores, incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o 15 do artigo 18, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no 2º deste artigo, fi. Segunda, de R$ 20, para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Primeiro, para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o 1º dia do 4º mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores e como termo final a data da efetiva prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração. Segundo, a multa mínima a ser aplicada será de R$ 50, para cada mês de referência. Terceiro, aplica-se ao disposto neste artigo o disposto no 2º, 4º e 5º do artigo 38. Quarto, o CGSN poderá estabelecer data posterior à prevista no inciso I do caput e no 1º. Artigo 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de, incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. E 90%, para os MEI, de incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. Segunda, 50%, para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e segunda do caput não se aplicam na, incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. E, hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, de incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. Segunda, ausência de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, produção de efeito. Seção 12. Do Processo Administrativo Fiscal. Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. Primeiro, o município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo estado em que se localiza. Segundo, no caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada a omissão de receita de que não se consiga identificar a origem,
a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta lei complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre estados e municípios ou Distrito Federal. Terceiro, na hipótese referida no segundo deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal. Quarto, a intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o disposto nos 1 a 1d do artigo 16. Quinto, a impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária. Sexto, na hipótese prevista no quinto, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso. Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, salvo quando se referirem a tributos e contribuições de competência estadual ou municipal, que serão solucionadas conforme a respectiva competência tributária, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor.